Vitória Fluminense! Apesar do René, o Fluminense consegue uma vitória expressiva sobre o Flamengo. E nem vem Flamenguista, estava desfalcado, isso é problema de vocês, eu não estou nem aí para isso. Fluminense 2, Flamengo 1. O Fluminense mereceu vencer, esse é o primeiro ponto. Né? Se você parar para ver o jogo, o Flamengo teve uma grande chance, que foi a chance que levou ao pênalti. Né? Mas a gente já chega lá no segundo tempo, a gente começa pelo primeiro tempo, onde o Fluminense começou marcando alto, né? Avançou suas linhas de marcação, né? Tentando tirar a saída de bola do Flamengo, o Flamengo que gosta daquele joguinho tocado lá atrás para depois achar o espaço, quebrar as linhas, e o Fluminense adiantou a sua marcação. Ninguém aguenta marcar assim o tempo inteiro. E aí o Fluminense foi recuando a sua linha de marcação e aí começou a ter opção de contra-ataque. Né? E o Acosta distribuindo as jogadas. Né? E óbvio, eu li no Twitter, o Acosta errou o passe, todo mundo erra, cara. Ainda mais quem tenta um passe mais arriscado, como é o caso do Acosta. Né? E aí o jogo seguiu com um certo equilíbrio, o Fluminense tendo mais ação ofensiva do que o Flamengo chutou menos no gol, né, que o Fluminense durante o primeiro tempo. E aí sai o lance, né, que o Martinelli faz uma puta de uma jogada, entrega pro Acosta. Antes disso, o Martinelli tinha feito uma outra jogadaça, só que aí chutou mal, bateu um fio de gol, né, jogou a bola quase na cabeça de um torcedor do Império do Mal na arquibancada no setor norte. E aí depois ele faz essa grande jogada e aí o Acosta, irmão, ele dá um toque de uma genialidade, né, que é típica do Acosta. E aí eu vou fazer um parênteses para aplaudir a gestão Mário Bittencourt nessa contratação. De tantos erros e de tão poucos acertos, né, a contratação do Lúcio Acosta, assim como a do John Arias, é um tremendo acerto. Né? É um jogador extremamente valioso, é um jogador perdão, que permite que o Ganso se recupere da contusão, né, que o Ganso é um gênio, mas o Acosta ele dá mais velocidade, ele dá mais mobilidade. O Ganso é aquele que faz a bola correr e faz os jogadores correrem. O Acosta corre também e faz os jogadores correrem, faz a bola correr. O Acosta faz um tremendo de um gol. E aí depois disso o Fluminense recua um pouco mais, o Flamengo avança as suas linhas, mas não consegue penetrar na área do Fluminense, não consegue grandes chances de gol no primeiro tempo. E aí eu dizia, o João Vitor, zagueiro do Flamengo, que é bom zagueiro, tá? Agora ele deve estar sendo xingado pela torcida do Flamengo, pelos youtubers babacas do Flamengo, os youtubers sérios do Flamengo certamente vão defender o moleque. É um bom zagueiro, é muito bom zagueiro o João Vitor, mas estava mal. Sentiu os 70 mil presentes no Maracanã, sentiu, né, o Fla-Flu, sentiu, né, que o Fluminense estava ganhando o jogo, ele já tinha cometido uma ou duas falhas, e aí ele faz um recuo ruim para o Rossi, mas a culpa não é só do João Vitor. Ele recua a bola para o Rossi que tem muita habilidade com os pés, tenta evitar o escanteio, a bola sobe, ele domina, a bola sobe, ele tenta dominar na coxa, a bola escapole, e o nosso Ayrton Senna, né, na velocidade que lhe é peculiar, tira a bola do Rossi e faz o 2-0. E ali, durante a live do jogo, eu ainda falei, tem que aproveitar, cara, ele vai tirar o João Vitor no intervalo, tentar fazer o terceiro no primeiro tempo, o Fluminense até tentou. Né? E aí o Everaldo tentou fazer a mesma coisa que o Acosta, só que aí, irmão, a diferença entre Everaldo e Acosta no quesito qualidade é absurda, né? O Everaldo chutou a bola na lua, né? Enquanto o Acosta botou no fundo do barbante. 2-0 Fluminense, final do primeiro tempo, né? E me preocupava, né? O segundo tempo, onde certamente o Felipe Luiz ia tirar o João Vitor, né? Ia colocar alguém ali na zaga, eu não sabia se o Léo Ortiz tinha condição ou não, ele colocou o Danilo. Aí ele coloca o Juninho enfiado, né, para jogar entre o Thiago Silva e o Freitas, né, abrindo de um lado o Luiz Araújo, né, e do outro lado abrindo o Bruno Henrique. Aí entra o Cebolinha, né, sai o Luiz Araújo, entra o Cebolinha, e aí, cara, ficou um bagulho no segundo tempo. Né? O Flamengo foi para cima, o Fluminense recuou, chegou um momento que eu falei, o Fluminense está com quase o time todo dentro da própria área. Não pode, porque o Serno e o Canóbio voltam para serem os laterais de fato, porque o René e o Samuel Xavier, desculpa, não marcam nem consulta. Né? E o Canóbio foi um lateral direito, um lateralzaço. Né? O que ele roubou de bola, o que ele brigou, o que ele, sabe, deu chutão, sabe, o que ele
brigou mesmo no embate físico com os jogadores do Flamengo, foi uma coisa absurda. Enquanto o Samuel errando, e o René nem se fala. Né? O René errou lateral, o René errou saída de bola, o Freitas errou saída de bola, quase entregou a paçoca. Né? Não dá para o time como o Fluminense, que tem o maior orçamento do ano, ter Freitas, René e Everaldo titulares. Sabe? Não dá para um time como o Fluminense, que tem esse orçamento, sabe, e tem uma base como a Xerém, não ter o Fidelis. Tá? Sabe? Ter Samuel Xavier e Guga. E aí a gente entende que o empresário do Guga é o mesmo empresário do Fidelis. Né? E aí são os empresários amigos da diretoria, que eu falo há um tempão, que prejudicam o Fluminense. Essa amizade prejudica o Fluminense, não é a pessoa. Né? Não dá para você não ter o Lescano, não ter o Lavego, o Riquelme não tem chance. Né? E aí ele vai, perdão, e começa a fazer as suas alterações. Né? Ele tira o Lúcio Acosta, que sentiu a coxa, e muito me preocupa isso, e coloca o Nonato. Aí a gente já perdeu a qualidade total, né, daquele passe genial do Acosta, da velocidade. O Nonato não tem velocidade, não é criativo, não faz gol, marca mal, sabe, marca a distância, sabe, não serve para fazer essa função. Mas seja Mano Menezes, seja Renato Gaúcho, seja Zubeldia, ele está sempre ali fazendo essa função que ele não sabe fazer. E aí coloca o John Kennedy no lugar do Everaldo. E eu falei, vai melhorar, né? Porque tecnicamente o John Kennedy é muito melhor. Só que o John Kennedy, gente, na boa, a torcida do Fluminense tem que parar de ser idiota, de vaiar o Cano, de falar que o Cano acabou. O Cano com 37 anos corre muito mais que o John Kennedy e o Everaldo juntos. Sabe, o Cano não para de combater quando ele está em campo. O Cano recompõe, o Cano marca na lateral, o Cano não dá chutão, o Cano faz lançamento. O John Kennedy andou em campo, o Everaldo andou em campo. Né? Era um a menos no movimento defensivo, e no movimento ofensivo também não criaram muito. A jogada que o Kennedy recebe na esquerda, ele dá uma bicuda na lateral direita e quase mata o Canóbio, que conseguiu evitar a saída da bola quase na bandeirinha de escanteio. E aí vem o lance, né, que... eu não tenho ódio da pessoa René, eu tenho ódio do jogador René. Primeiro que nunca deveria ter vindo, só poderia ter sido indicação daquele raio daquele Mano Menezes. Aquela desgraça que esteve no Fluminense. E que hoje até ganhou do Vasco, né? O time do Vasco fazendo corpo mole para derrubar o Diniz, claramente, comandado lá pelo príncipezinho da colina, né? Fazendo corpo mole. Mas foi indicado por Mano Menezes e contratado por Mário Bittencourt. O René é uma das maiores vergonhas em termos de futebol que eu já vi no Fluminense. Ele é do nível Itaberá, sabe? Júlio César, que foi um lateral direito, Alexandre, sei lá das quantas, que era lateral esquerdo, que nem vou lembrar, Barreto, eu acho. Sabe? É nesse nível de ruindade. Sabe? O Percy Olivares é 10 vezes melhor, era 10 vezes melhor, porque já parou de jogar, do que o René. E aí, cara, o Fluminense perde uma bola, o John Kennedy volta andando, a bola é cruzada na área, o Flamengo ganha uma das poucas bolas aéreas que ele ganhou uma com o Bruno Henrique e ganhou essa. O Fábio faz uma defesaça do nível do Mundial na defesa da cabeçada do Koulibaly contra o Al Hilal. A bola sobra para o René, ele tem condição de dominar, de sair para a lateral, dar um chute na lateral, ele tem condição de dar um chute direto para a lateral, ele tem condição de dominar, levar mais para a lateral e dar um bicão para frente. Ele tenta tirar de primeira de qualquer jeito, pega na orelha da bola e depois estica o braço e faz o pênalti. Ainda diz que bateu no ombro. Né? A hora que a bola para, claramente está no braço, pênalti, claro, bem marcado por esse árbitro. Muito sem vergonha, mas que acertou completamente nesse lance. Né? O VAR chamou, e correto em chamar, ele marcou o pênalti. E a gente toma um sufoco. O Jorginho bateu bem, o Fábio foi bem na bola, só que se o Fábio defendia, ia voltar, porque ele adiantou. E a gente toma um sufoco desnecessário. O jogo estava morno, a torcida do Flamengo estava calada, a torcida do Fluminense também, porque estava vendo o time recuar, a torcida também estava calada. E aí você toma um gol aos 39 minutos do segundo tempo. O jogo foi até 53, então foram 14 minutos. Depois no final o Fluminense até conseguiu dar uma equilibrada, mas foram 14 minutos de desespero. Com um time do Flamengo que colocou o Jorginho em campo, que é muito bom jogador, um time que consegue ser rápido na troca de bola, na transição, na movimentação no ataque, que confunde a marcação adversária, e o René dá um mole. Pior, depois quase que ele entrega o segundo gol, num lance que o Cebolinha perdeu o pênalti, que não foi absolutamente nada,
né? Mas ele quase entregou. A bola vem para ele dar um chutão, ele dá um chutão para dentro da área. A bola vai pro alto, cai dentro da área, cai pro Cebolinha. E o time saindo, teve todo mundo que voltar e evitar o gol do Flamengo. Não dá pro Fluminense ter o René. Hoje era um dia pra gente estar aqui comemorando a vitória, e sim, eu tô comemorando a vitória contra o Flamengo, porque ganhar clássico é sempre muito bom, né? E ganhar do Flamengo, que é o nosso grande rival, né, é sempre muito melhor. Mas não dá para não falar do René. Não dá para o Fluminense continuar, não quer mais ficar com o Fuentes. O Fuentes, quando entrou no time, entrou bem. Aí se machucou e não voltou mais, né? Você tem que ter um tempo para você voltar, né, a ritmo de jogo e tal. Se você não joga, você não tem ritmo de jogo, sabe? Coloca o Fidelis na direita, coloca o Guga na esquerda, ou se não quer colocar o Fidelis, deixa o Samuel, bota o Guga na esquerda, vai ser melhor do que o René. Não dá, o René erra cruzamento, o René erra lateral, o René erra marcação, o René erra saída de bola, o René faz pênalti, o René entrega a paçoca. Até quando? Tá? Então assim, esse foi a grande merda do jogo de hoje. De resto, 3 pontos na conta, vitória no Clássico, Fluminense à frente do Bahia. Tudo bem que eu acho que o Bahia ganha amanhã do Fortaleza e ganha no fim de semana do Vasco também, em Salvador, aqui em Salvador. Mas chegamos a uma pontuação, por exemplo, que se o São Paulo não ganhar amanhã, provavelmente não nos alcança mais. Ou seja, se o São Paulo não ganhar amanhã do Corinthians, o Fluminense está garantido, pelo menos na pré-Libertadores, ao meu ver. Tá? E aí é brigar, né, contra o Palmeiras, que vai jogar sem o Andréas Pereira, que foi expulso, mas vai ter os outros jogadores que voltaram da seleção, jogo difícil no fim de semana. Depois o São Paulo em casa, e aí, torcedor do Fluminense, é hora de lotar o Maracanã. Depois o Grêmio fora e por fim o Bahia em casa, que pode ser o jogo decisivo para a fase de grupos da Libertadores e o jogo decisivo antes da semifinal da Copa do Brasil. Então é isso, galera. Vitória importantíssima do Fluminense, a vitória que poderia ser muito mais tranquila, né? Se o Fluminense não tivesse recuado tanto, tivesse a condição de aproveitar a velocidade do Serna e do Canóbio, o Fluminense poderia ter feito o terceiro, talvez o quarto. O Flamengo não criou oportunidades para reverter o resultado, mas o René deu mole e quase que a gente perde a possibilidade de vencer o Flamengo no Maracanã. Mas não perdemos. Vencemos o Flamengo, vencemos o rival, vencemos o Império do Mal, o time que tem pacto com o Cramulhão, e é isso que importa. Um grande beijo, um grande abraço e amanhã tem live, tá? Corinthians e São Paulo, eu vou estar ao vivo fazendo um react, obviamente sem imagens. Hoje um cara falou assim, vira a câmera para a TV. O brasileiro está acostumado e gosta muito, né, de uma desonestidade, né? Não todos, obviamente, mas alguns gostam muito. Tá? Então um grande beijo, grande abraço e até amanhã com Corinthians e São Paulo. Tchau, tchau.